Facopcast, a nossa voz é a odontologia e continuando nossos trabalhos aqui no Sexto Full Face, estamos aqui no distrito IMB, em São Paulo, no estande da Facop com mais um podcast e hoje temos a honra de entrevistá-lo aqui, mais um parceiro da Facop, ele que vem lá de Belém do Pará. Vamos falar hoje com o Dr. Dorivaldo Manuel, ele que é administrador de empresas, com expertise em química, é biomédico, cirurgião dentista em formação, tem pós-graduação em estética avançada e por aí vai. O cara, a gente está do lado de um gênio aqui. E hoje a gente vai falar sobre vários assuntos, temos novidades. Doutor, conte pra gente quem é o Dr. Dorivaldo Manuel. Olá, tudo bem? Boa tarde a todos. Então a gente está vindo lá de Belém do Pará. Além do que você falou, fui eleito biomédico do ano em 2022. Olha só. Pelo Conselho Federal de Biomedicina, fui receber o prêmio em Congresso Internacional, já fui homenageado em várias câmaras municipais, inclusive ano passado, em novembro, eu recebi mais uma congratulação na Câmara Municipal de Manaus e em Boa Vista, onde eu tenho um bom trabalho, eu recebi a homenagem na Câmara Municipal a honraria de receber o título de cidadão boavistense. Olha só, então hoje eu sou cidadão boavistense pelos trabalhos que a gente tem levado em toda a região norte. Então a gente tem feito inclusive vários congressos, criação de dias do biomédico em toda a região norte, certo? E também sou proprietário do Saúde Paramédica e Odonto. É uma empresa que trabalha na área da saúde, na área da estética. Inclusive nós lançamos, em parceria com a Facop, uma pós-graduação na área da estética avançada, facial corporal. Certo. Inclusive nós estamos aí com alguns polos, como por exemplo, Belém, Macapá, Boa Vista, Santarém e Xinguara. E olha só, uma pós-graduação é apenas 6 meses, ela é bem intensiva, certo? E outra coisa interessante, cada turma somente 10 alunos. Ou seja, o aluno ao terminar, ele sabe fazer os procedimentos estéticos, Diferente de outras faculdades que são 40, 50, já vi, inclusive na minha pós foram 60 alunos. Então você termina, você não tem condições de realizar a prática. Certo. Então nós estamos nesse parâmetro aí. E aí, doutor, com isso, nós escolhemos um tema para a gente debater hoje e conversar sobre. E o tema escolhido por você é ozonioterapia na estética e terapêutica. Por que a escolha desse tema, doutor? Bom, a ozonioterapia foi praticamente o primeiro segmento que eu escolhi, para eu caminhar. Então, quando eu me formei, terminei a graduação, logo no outro ano eu fui eleito presidente do Sindicato dos Biomédicos do Estado do Pará. E eu logo fiz o primeiro congresso a nível nacional. E eu trouxe, levei no caso para Brasília, de Brasília, um biomédico especialista em ozonioterapia. E foi o primeiro dia, eu achei excelente, excelente a palestra, e eu disse, é nisso que eu gostei, eu estava pensando em ir para perfusão extracorpórea. Aí eu chamei o doutor, você vai ficar os 3 dias, eu quero que você me ministre aí um curso de ozônio e tal, e aí eu percebi que o ozônio realmente, a gente pode falar o seguinte, o oxigênio, ele é vida, o ozônio, ele é cura. Uau! Que frase, hein, gente? E a ozonioterapia, doutor, já faz tempo que ela vem sendo usada como tratamento? Olha só, o ozônio, o nome ozon, ele vem do grego, significa um odor forte, e você realmente... Então, pra você ter uma ideia de tempo, os médicos alemães já estavam utilizando a ozônio na Primeira Guerra Mundial. Nossa! 1914, era bactericida, fungicida, cicatrizante e tal. E olha só, quando eu falo que ele já era um bactericida, certo? O antibiótico só foi descoberto 14 anos depois, a penicilina,
certo? E a gente já estava, o ozônio já estava sendo utilizado como bactericida. Ou seja, oficialmente só foi descoberto 18 anos, certo? Certo. Então, 1928, olha só, e o ozônio já estava sendo utilizado ali pelos médicos alemães, né? Inclusive, hoje você chegar na Alemanha, na própria Espanha, Portugal e outros países, né? Tem uma ala específica nos hospitais públicos de ozonioterapia. Olha só, gente, que interessante. E os alemães usavam isso na Segunda Guerra. Na Primeira. Na Primeira Guerra Mundial. E com certeza na Segunda. A gente só não espera que seja usado na Terceira. E quando que a ozonioterapia, ela é legalizada no Brasil? Ela já foi legalizada no Brasil? Então, quando a gente fala de lei, certo? A ozonioterapia, ela em 2018, ela entrou, né, através de uma portaria do Ministério da Saúde, certo? Ela entrou fazendo parte das PNPICs, que é Plano Nacional das Práticas Integrativas e Complementar na Saúde, ozonioterapia, certo? E através dessa portaria nós começamos a utilizar, porém, certo, o Congresso Nacional começou a ver a possibilidade, a criação de um projeto de lei, certo? E foi implementado, passou nas comissões, né? E foi aprovado o projeto de lei, né, do uso da ozonioterapia no SUS, inclusive, certo? E em 2023, né, esse projeto de lei foi aprovado pelo presidente da República. Então, hoje a ozonioterapia é lei, certo? Agora, você tem que verificar que a ozonioterapia tem 2 segmentos, certo. A estética e a terapêutica. E com isso, doutor, quem pode fazer o procedimento de ozônio? Olha só, essa divisão é muito interessante, porque na parte da estética, certo, o profissional... Então, veja bem, quando eu falei que em 2018 foi, através de um projeto foi implementado nas práticas integrativas, vários conselhos de classe fizeram uma resolução normatizando como os profissionais, né, iriam trabalhar. Inclusive, só neste ano, certo, de 2026, que foi aprovado pelo Conselho Federal de Medicina, que era o único que não tinha sido aprovado. Os demais já estão aí anos trabalhando com a ozônio. Então, para trabalhar na parte da estética, o profissional precisa ser graduado e fazer uma pós-graduação em estética. Aí ele vai receber aí uma habilitação. Na parte da terapêutica, aí é que entra as resoluções de cada conselho de classe. Tá? Então, você vai ver dentro do seu conselho, certo, como é permitido você trabalhar. No caso, por exemplo, o Conselho Federal de Biomedicina estipulou na resolução que você tem que ter aí pelo menos 40 horas, né, de um curso regulamentado, e é preciso ter pós-graduação. Só lembrando que o primeiro conselho a aprovar o uso da ozonioterapia no Brasil foi o de odontologia. Olha isso, que legal, doutor, quanto conhecimento. E só abrindo umas aspas aqui, eu tive um problema no meu joelho que foi a inflamação do tendão patelar. E quando eu fui na fisioterapeuta, ela me indicou para fazer o uso da ozonioterapia no local. E eu não conhecia como que seria feito o uso, até fiquei meio receoso. Mas, te juro, em 3, 4 sessões eu resolvi o problema do meu tendão e ele ajudou a fazer com que melhorasse ainda mais a essa recuperação. Hoje eu já voltei a jogar bola, em 1 mês e meio eu consegui fazer essa recuperação e o quanto isso tem ajudado os profissionais da saúde. Inclusive, por exemplo, no Pará eu tenho um aluno fisioterapeuta, certo, que ele expandiu para a parte esportiva. Exato. Certo? Você sabe como, por exemplo, Cristiano Ronaldo, Portugal, lá em Portugal ele utiliza muito a ozonioterapia. Certo? Então veja bem, a ozônio, você está com artrite, você está com artrose, você está com um problema patelar,
certo? Todos esses problemas, o ozônio possui um metabolismo, ele age no nosso metabolismo, fazendo com que cesse o processo inflamatório, certo? E hoje em dia já tem outros procedimentos utilizando o ozônio, por exemplo, com PRP, plasma rico em plaquetas, né? O ozônio faz. E outra coisa, o ozônio também, ele faz com que haja uma maior proliferação dos fibroblastos, que esses fibroblastos, dentro da matriz extracelular, são os responsáveis para que ativem e sejam mais feitos células, por exemplo, como colágeno, elastina, né? Então o ozônio, inclusive o próprio ácido hialurônico, né, que faz parte das famílias do glicose, a família dentro da extracelular, né, que é o ácido hialurônico natural, glicosaminoglicanos, que é uma família que faz parte aí o ácido hialurônico. Olha a infinidade de combinações que o ozônio pode fazer. O ozônio ele pode ser utilizado, o tratamento dele pode ser tópico, como óleo de girassol, certo? Inclusive tem a hidrozonioterapia utilizada nos CTs, né, de clubes, né? Tem. Pode ser utilizado aplicação regional, né? Por exemplo, aplicação de gordura localizada no abdômen para retirada dessa gordura. E também a sistêmica, como por exemplo a ozonioterapia retal, que por sinal é muito interessante, porque o ozônio a gente não pode inalar, certo? Por quê? Porque nas nossas vias aéreas, pulmões, alvéolos, nós não temos proteínas antioxidantes, diferente do intestino, por isso que é feita a insuflação retal. Então você observa que no intestino, quem já viu aí um exame de colonoscopia, né? Então você observa que o intestino é cheio de microvilosidades. Sim. E ali dentro possui capilares de artérias, de veias e principalmente capilares linfáticos. Então quando o paciente está no hospital, por exemplo, com câncer, com HIV, você pergunta assim, como é que está o paciente? Aí o paciente não responde. Pode ser chamado uma equipe da ozonioterapia, que quando a gente faz a insuflação retal, o ozônio faz ativar, olha só, o nosso sistema linfático, fazendo com que o nosso organismo responda. E com isso, os medicamentos que o médico está prescrevendo ali começam a funcionar. E a gente retira o paciente dessa situação crítica, né? Por isso que na Europa, em países como eu falei anteriormente, em vez de o paciente ficar ali internado 6 meses, ele fica somente 3, porque o ozônio... Tá? Tem uma outra situação interessante do ozônio, a gente utiliza muito em pé diabético. Ah, isso é verdade. Certo? O paciente, quando, por exemplo, um dedo, vamos supor, um dedo está necrosando, porque não tem mais circulação sanguínea, está começando a não ter mais circulação sanguínea. Minha avó fez o uso desse tratamento. A minha avó, ela estava com erisipela na perna. Exatamente. E para fazer com que as feridas elas melhorassem, fizemos o uso de ozonioterapia também, nesse caso, que colocam um saco. Assim, a gente chama de bag, né? Isso, a gente põe um bag, ou quem não tem o aparelho que a gente chama de gerador de ozônio, a gente pode lavar com um sabonete ozonizado, e a gente faz aplicação de ozônio medicinal, né? Através de oxigênio medicinal, na parte que não está ainda necrosada ou necrosando. Aí a gente fala, cria-se um sistema que a gente chama em medicina de angiogênese, é a criação de novos vasos a partir daqueles existentes próximos. Volta a vascularização e a gente consegue tirar o paciente da amputação. Lembrando que a ozonioterapia é uma prática integrativa e complementar da saúde. Se o paciente está sob tratamento, responsabilidade de um médico, tem que conversar com o médico vai definir a necessidade ou não da aplicação de ozônio. Exatamente. Quanto conteúdo, quanto conhecimento. E doutor, para as pessoas te encontrarem nas redes sociais, tem algum curso que você está fazendo, tem turma aberta? Conta pra gente. Assim, eu já ministro o curso de ozônio há mais de 5 anos em todo o Brasil. Olha só, em todo o Brasil. Certo? E você me encontra no Instagram, @Dr. Dorivaldo Manoel, certo? E o meu contato, 91, sou do Pará, né? 919 8447 2409. Dr. Dorivaldo Manoel, nós temos uma equipe aí
não é? Inclusive a ozonioterapia está fazendo parte da nossa pós-graduação, não é? É isso. Então, lembrando que nós somos parceiros da FACOP, né? Lançamos Com a certeza. pós-graduação juntos, né? E a ozonioterapia, como eu costumo dizer, o oxigênio, ela é vida, o ozônio é cura. Só lembrando que o ozônio ele é formado na natureza. Olha só, na natureza, vocês observem que a gente começa falando do átomo oxigênio, Sim. certo? O elemento químico oxigênio. Se você pegar a tabela periódica, certo? Você vai ver que os elementos ali, para serem considerados estáveis, tem que ter 8 elétrons na sua última camada ou camada de valência. Certo? Então, se você pegar a tabela periódica, só tem uma, que é a 8A, chamada da família dos gases nobres. Certo? Os demais elementos têm que procurar se alinhar, se juntar com o outro para alcançar a sua estabilidade. Então, a questão do oxigênio possui 6 elétrons na sua última camada. Ele vai se unir através de 2 ligações covalentes com outras moléculas de outro átomo de oxigênio, sendo até então considerado estáveis, né? O O2, o oxigênio que a gente está inspirando, é uma molécula estável. Porém, se você colocar no diagrama de Linus-Pauling, você vai perceber que vai ter nessa molécula que a gente inspira, vai ter 2 spins desemparelhados. Portanto, o oxigênio também ele é um radical livre de baixa intensidade. O que vai fazer mal são as espécies reativas de oxigênio, né? Que você vai estudar ali na redução tetravalente do oxigênio, que acontece no final da respiração celular, que é composta por, né, glicólise, ciclo de Krebs e fosforilação oxidativa, né? Uau. Nessa parte final, né, é feita uma molécula de água, certo? E ali nós temos elétrons que são carreados pelo NADH, FADH, ali para cristas mitocondriais, certo? Para que seja transformado em ATP, adenosina trifosfato, né? Que é a nossa energia. E é isso, pessoal. Quanto conhecimento aqui com o Dr. Dorivaldo Manuel. Procure nas redes sociais para você que se interessou pela especialização, para pós-graduação. E é isso. Dr. Dorivaldo, ele é parceiro FACOP, diretamente do Belém do Pará, aqui no Full Face, buscando conhecimento, fazendo network. Dê uma palavrinha final, doutor. Na verdade, eu ia falar sobre a lift facial, sem corte e tal, mas como houve muitos pedidos que o pessoal queria falar sobre a ozonioterapia, né? Eu tive que falar sobre a ozônio, inclusive passou muito tempo, acredito, mas foi rápido demais, né? Deu uma aula aqui para nós sobre ozonioterapia, até de tabela periódica. Não, João. Então são essas coisas, muito obrigado, um abração, fiquem com Deus. O próximo podcast a gente fala sobre o lifting facial sem corte, com efeito imediato. Beleza, doutor? Um abraço. Muito obrigado pela sua presença. FACOPcast, a nossa voz é a odontologia.